E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui nós começamos mais um Conexão Universitária e nós estamos no devocional número 41, que é Venha o Teu Reino, a consumação. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a volta de Jesus, né? A consumação realmente dos séculos. Vamos ver o que dá para a gente entrar nesse assunto de escatologia aqui. Se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito, dá uma olhada lá no Devocional 41. Se você está acompanhando a gente pelo aplicativo do Pão Diário, entra lá também e dá uma olhada no nosso devocional. Se você ainda não baixou o aplicativo, entra lá na sua App Store e dá uma olhada. A gente tem tanto para iOS quanto para Android. Então entra lá e baixa o aplicativo do Pão Diário. A gente tem muito conteúdo bacana, além do devocional semanal que é postado toda segunda-feira. A gente tem conteúdo dos nossos parceiros, da ABC2, da YesRIS, de tantos outros parceiros, além de textos dos nossos voluntários aqui do Pão Diário. Então, não perde, fica por dentro. E se você também não nos segue no Instagram, entra lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Então, o Instagram acaba sendo o nosso principal meio de comunicação com o público em geral, então fica por dentro do que estamos fazendo. Mais uma vez sou eu que estou aqui, João Reck, sou lá da comunidade Alcance, tenho 23 anos, sou acadêmico de psicologia, estou quase me formando, estou no 8º período, não vejo a hora de me formar. Fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio, ali na PUC também, onde foi um tempo incrível, pude estar à frente de um grupo universitário. Mas, sem mais delongas, eu quero que os nossos convidados desse dia se apresentem. Então, eu queria perguntar primeiro, Pastor Marcelo Neves, quem é você? Conta um pouquinho para a gente. Ô, João, tudo bem? João, N, prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo aqui e com todos os que estão aí nos acompanhando, né? Bem, eu me chamo Marcelo Neves, tenho aí 42 anos, casado, filhos, sirvo hoje no ministério, no corpo pastoral ali da comunidade Alcance, da Alcance Curitiba. Estou aqui servindo, trabalhando, pastoreando, cuidando aí dos líderes, trabalhamos no Ministério de Ensino, né, e manuseando a palavra de Deus ali. Então, estamos servindo ao Senhor nesse chamado, né? Nasci e fui criado num lar cristão, filhos de pastores, minha esposa também. Então, desde muito cedo, né, caminhando nos caminhos do Senhor, e muito feliz mesmo por estar aqui com vocês. Show de bola. E, pastor, você fez faculdade, né? Sim, eu nesse momento estou fazendo. Eu me formei em 2004 em administração de empresas pela UEM, a Estadual de Maringá. Passei todos esses anos, até o ano passado, não retomei estudo acadêmico nesse sentido mais formal, mas eu tive um chamado ministerial um pouco mais tardio. Por volta dos 30 anos, reconheci o chamado do Senhor, tal, então comecei a pastorear. E de uns anos para cá, quando fui cada vez mais me aproximando do Ministério de Ensino, aí passei a sentir realmente o desejo de uma titulação, né, de um estudo mais formalizado. Então, hoje, nesse momento, estou estudando na Unicesumar Teologia. Ainda estou no primeiro ano, comecei no ano passado, mas uma experiência legal, assim, né? Agora com 42 anos, eu era solteiro quando eu me formei na minha primeira graduação, agora com filhos aí quase vestibulandos e eu aí retomando. Então, nesse exato momento aí, estou renovado, universitário aí, tendo que fazer trabalho, tendo que estudar, né, fazer prova, muito bom. Agora você entende um pouco da nossa realidade, né? Pois é. Mas beleza, pastor, é uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu brinco que eu estou fazendo uma, um recrutamento de seleção lá da Alcance, né? Cada semana eu pego um pastor, eu pego um líder, e assim a gente vai Tem fazendo muita aqui. gente boa lá, com Com certeza. certeza, com certeza. E aí, Wayne, conta pra gente, quem é você? E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer aí, João, pastor Marcelo. Uma honra aí estar com vocês. Muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Wayne, eu tenho 25 anos. Atualmente eu estou terminando a faculdade de teologia, estou aí no último semestre, graças a Deus. Eita, glória. Indo aí para o finalzinho já. Atualmente eu estou servindo ali na Primeira Igreja Batista no Ministério de Oração e também na parte de ensino ali na Educação Cristã. Então, agora, finalmente, né, no Ministério em Tempo Integral. Então, tenho servido ali já tem algum tempo e, né, ainda sou universitário, né, me considero universitário. Tem um pessoal que faz uma piada aí que quem faz seminário não é considerado universitário, mas a gente vai contestar isso, sou universitário sim. Isso E aí. é isso aí. Que massa, mano, que massa. Eu e o Wayne, a gente se conhece desde a época que eu fui da Primeira Batista, né? Ali da PIB em 2017. Então já faz um tempinho aí. É uma honra ter você aqui, irmão, de verdade. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Gente, vamos logo para essa temática aí que dá arrepio em muita gente. Tem muito pastor que não gosta de entrar no assunto, não gosta nem de estudar o assunto, mas a gente precisa trazer clareza sobre isso, né? Então, eu queria começar, né, com o pastor Marcelo, já com a primeira pergunta. Por que o tema sobre a volta de Jesus, ele ainda é considerado um tabu na maioria das igrejas? E seria por medo de perder os fiéis, caso entre no sentido de condenação, ou por falta de conhecimento em relação à escatologia? O que você acha, pastor? Eu concordo que o tema ele é um pouco tá um pouco nessa linha do tabu, né? Veja, eu não creio necessariamente por medo de perder fiéis necessariamente, né? Eu acredito que é porque é um tema difícil, porque é um tema complexo. Ainda que você tenha já uma linha de interpretação, uma linha escatológica definida, o tema por si só já é difícil. É um tema que abre possibilidades para muitas linhas de interpretação, para divisões, assim, né? Ou interpretações diferentes. Tem muita gente séria e boa de vários lados, né? Pensando ali, né, sobre a maneira como você pode interpretar o livro. Ela abre espaço para bastante especulação, para especulações, os livros, né, o tema escatologia, né, ele abre espaço para muitas especulações, tal, e ele é um tema difícil. E aí eu acho que deve causar assim algum desconforto, né, para algumas pessoas não ter necessariamente enfim, as respostas, porque é um assunto que não traz. Eu acho que assim seria arrogante. Eu acredito uma pessoa que olha para esse tema e fala: não, esse tema é tranquilo, é um tema assim fácil, tá tudo ali, tá claro, só não vê quem não quer. Acho que não. Acho que é um tema que tá assim, que tem os seus mistérios. A gente tem até não quero contradizer o irmão, mas a gente brinca com uma expressão que é assim: não se pode dar certeza naquilo que a Bíblia não traz clareza. A revelação, o Apocalipse, eu acredito que se encaixa aí. Então, eu acredito que ele é um tema que ele às vezes é espinhoso e evitado exatamente por isso. Algumas denominações, né, você tem, por exemplo, os adventistas, é um assunto que eles gostam muito, debatem. Então, dentro da comunidade deles, eles lidam com o tema com tranquilidade, mas eles não abrem para muita discussão, eles têm uma linha e por lá vão. Outras igrejas já não têm necessariamente, e muitas vezes a liderança, seus pastores, não tem muita facilidade com o assunto. E aí eu acredito que por isso ele fica assim, mais, né? Entre pegar a escatologia e o amor de Deus, aí o camarada olha e fala: eu acho que eu tô com a boa na bola de segurança, vou mais pelo amor de Deus, né? Isso realmente acontece muito, né? Ainda, a gente vai entrar depois um pouquinho mais em algumas falácias, né? Mas quando a gente para pensar na igreja evangélica como um todo, o povo gosta de uma teoria da conspiração, né? Eu lembro que eu era adolescente, assim, cara, eu adorava
procurar mensagem subliminar nas coisas, uma história de Illuminati, assim, cara, nossa, eu Ô, meu era... irmão, eu sou do tempo da nova era. É, Rapaz, tinha nova era em tudo, cara. Cada roupa bonita que eu não podia usar, porque era tudo do ah, diabo. eu peguei essa fase também, pastor. Se minha mãe estiver ouvindo isso aqui, ela vai se identificar muito aí, porque me proibia de usar algumas roupas assim. E aí, Wayne, diz pra mim, cara, por que que esse tema ainda é um tabu e se é um medo de perder fiéis ou é por falta de conhecimento mesmo? Cara, eu concordo com o que o pastor Marcelo falou, né? Escatologia não é um tema simples da gente debater, estudar, entrar a fundo, mas eu acredito também que a gente tem uma certa dificuldade, né? Talvez não só com escatologia, mas tudo aquilo que a gente prega e ministra na igreja, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de tornar isso algo palpável na vida das pessoas, né? Isso para qualquer aplicação que a gente faça, né? Como Uhum, que aquilo vai surtir efeito na vida da pessoa durante a semana. E se a gente for colocar aí sei lá, algum ranking, eu acho que escatologia tá um dos mais difíceis da gente criar é. essas conexões, né? Então acredito que talvez essa complexidade do tema, né, de estudar e entender, mas também de trazer uma conexão, uma aplicação prática, muitas vezes é o que cria essa Uhum, distância, né, do estudo da escatologia, de como a gente vai trazer isso para dentro da igreja. Mas eu gosto dessa resposta também, que por conta da dificuldade, às vezes, de entender, né? A gente tem tantas correntes, tantas particularidades dentro uhum, desse tema, isso acaba tornando um pouco mais difícil mesmo. uhum. Não, e isso é verdade, cara, né? Pelo fato de ter tantas divergências em relação a posicionamentos, né? É diferente quando a gente para pensar, né? Ah, em Armínio, em Calvino, né? Que daí já tem treta suficiente, né? Mas aí quando a gente para falar de escatologia, né? São várias linhas, daí aí você chega, pergunta para a pessoa, tá, mas você é pré-milenista, pós-milenista, você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Assim, cada categorização, né? Então, e tem muita gente que olha e fala assim, cara, eu não vou me deter nisso, né? E querendo ou não, muitas vezes, né? Eu gosto de algo até que um dos discípulos do pastor Marcelo Neves, o Rafa, ele diz assim que, muitas vezes, ao invés de a gente estar procurando sinais da segunda vinda o tempo todo, a gente devia se preocupar em ser um sinal da primeira vinda, né? E ser uma resposta à primeira vinda de Jesus. Só que, ao mesmo tempo, isso não exclui, né, o fato de nós ansiarmos pela segunda vinda, né? E eu lembro que, há um tempo atrás, isso mais ou menos, eu acho que faz uns 5, 6 anos, eu estava em um congresso, assim, gigantesco, e eu ouvi um pregador muito famoso falar uma frase que me marcou muito. Ele disse assim: se você ora para Jesus voltar, automaticamente você está condenando milhões de pessoas ao inferno. E eu falei, Nó. uau, é isso, a gente precisa se mover, cara, é isso aí, a gente precisa, porque o reino é movimento. E realmente, a gente sabe que o reino de Deus, ele realmente é movimento, a gente sabe que Deus espera de nós que a gente dê uma resposta a ele em relação ao ID, em relação à grande comissão, só que ao mesmo tempo a gente precisa ter um coração que busca, que anseia pela volta do Senhor, certo? E só que ao mesmo tempo a gente viu que na pandemia isso cara, deu uma balançada em muita gente, e mesmo assim que algumas pessoas, né, se preocuparam em ser esse sinal da primeira vinda de Cristo, né? As teorias da conspiração começaram a aparecer de volta, né? É aquela a história do chip, a história da vacina virou uma coisa de louco. E eu queria perguntar, e aí, Wayne, essa pandemia evidenciou algum sinal da volta de Jesus? Porque
ao mesmo tempo que muitos se desviaram, e a gente consegue ver um saldo disso nas igrejas, né? Desde que entrou a pandemia foi uma peneira, né? A gente pode dizer isso, porque muita gente que estava em cima do muro ou entrou de cabeça ou caiu fora. Só que, ao mesmo tempo, muitos na pandemia sentiram falta de Deus, sentiram falta de se apegar em algo e acabaram voltando para Jesus. E aí, o que você acha disso tudo? Cara, eu particularmente, eu acho que a pandemia, ela fez todo mundo ficar muito, assim, alvoroçado, né? Com muita coisa. Eu, particularmente, eu acredito que a pandemia, ela realçou a curiosidade de muita gente, né? Eu participo de um grupo de estudo, né, referente a essa parte da teologia, e a procura, assim, de pessoas em relação a essa temática aumentou demais, né? Muita gente querendo saber, querendo entender e tal, querendo realmente misturar muita coisa, né? Eu acho que a pandemia fez os olhos das pessoas, a atenção das pessoas se voltar em uma direção e a gente começar a construir algo. Eu, particularmente, eu não acho que o que a gente viveu nesse tempo de pandemia tem a ver com alguns sinais proféticos que a gente encontra na palavra de Deus, né? Mas pelo fato da gente viver algo mundial que afetou tantas áreas, né, da nossa vida, o nosso estilo de vida, isso fez com que as pessoas se voltassem a isso. Por um lado, eu acho isso bom, pelo fato de que aquilo que, né, a gente falou, que é um assunto que era um pouco desprezado, jogado de lado ali, fez com que a atenção das pessoas se voltasse para isso. Eu acho isso até curtiu um efeito positivo nisso, né? Porque a gente consegue agora trazer um ensino adequado a respeito disso, né? A gente tem visto tanta coisa acontecendo, né, a nível nacional, assim, a respeito dessa temática. Mas eu acredito que isso que você perguntou faz sentido, né? Muitos se voltaram para Jesus na pandemia por conta do medo, né? Talvez aí quem nasceu em família cristã lembra daquela frase, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Clássica, né? Eu acredito que o medo moveu alguns, né? Nesse sentido. Eu acho que é um tempo agora que a gente tem vivido de talvez dar uma aplainada nas coisas, né? Tirar um pouco das teorias de conspiração, tirar um pouco dessas especulações que às vezes a gente faz em torno dessa temática, né? Como eu falei no início, eu não acho que o que a gente viveu envolve todas as descrições bíblicas a respeito do fim. Mas eu acho que esse alerta, ele faz a gente se questionar em muitos aspectos, né? A gente se questionar se a nossa vida está alinhada com aquilo que Deus espera de nós, se a gente está vivendo um tempo favorável de acordo com aquilo que Jesus espera de nós em relação ao tempo do fim. Eu acho que a pandemia fez com que questionamentos muito valiosos fossem levantados, né? Eu acho que, embora tenha muita mistura ainda com conspiração e umas coisas muito loucas, eu acho que questionamentos muito válidos foram levantados nesse tempo. Sim, cara, muito bom. E aí, pastor, o que você acha disso? Senhor, eu acho que a pandemia, ela lembrou algumas pessoas da volta de Jesus, e não necessariamente evidenciou. Não é a primeira pandemia que passamos, a gripe espanhola estava aí. Com certeza, quando ela se apresentou, alguns disseram, olha aí, tá lá, é agora. Eu fico imaginando ali quando, acho que foi Oswaldo Aranha, né, o brasileiro que em 47 restaurou o Estado de Israel, né? Eu fico imaginando qual teria sido o coração e a reação dos crentes lá em 47, quando Israel retornou, foi reconhecido novamente o Estado. Agora Jesus volta, depois de amanhã. Com certeza, né? Porque está lá, a Bíblia disse que o Estado estaria, né? Esses sinais. Eu me lembro também recentemente alguém fazendo uma interpretação quando o Papa Francisco foi levado, falou, é o anticristo, porque o outro Papa, acho que o Bento XVI, ele não foi destituído, então ele continuou Papa e aí ele entrou como uma continuação, e aí alguém fez uma leitura, não me lembro do texto, mas que o anticristo ele seria uma continuação, falou, tá aí os sinais. Então essa coisa de olhar os sinais, né?
A Bíblia lá, ela diz, né, notícias de guerra, notícias de fome, notícias de peste. Agora, isso não aconteceu em 2022 nem em 21, isso vem acontecendo há muito tempo, né? Uhum. Os sinais estão aí há muito tempo, todos eles, né? Aí, inclusive, já dá munição para aqueles que acham que nós já estamos, né? Enfim, mas não vou entrar ainda nessas correntes de pensamento. Mas os sinais, eles estão aí. Então, acho que a pandemia, pelo menos, ela trouxe, acho que o tema, ainda que, perfeito, a Anne trouxe, né, ainda que alguns entraram ali naquela confusão e essas teorias conspiratórias bem amalucadas, bem, né, isso aqui é um sinal, isso aqui é um sinal que Jesus vai voltar, cara, que novidade é essa que Jesus vai voltar? Ele vai voltar, né, ele vai voltar, né, e todas as vezes, isso é algo que é muito assim do meu coração em relação aos temas escatológicos da volta de Jesus, né? Toda vez que a igreja se apegou demais a ficar tentando identificar os temas, assim, os sinais específicos, isso não foi bom, né? Então você tem desde o começo lá, acho que foi Tessalonicenses, né? Que olha, estão esperando, estão achando que Jesus vai voltar daqui uns dias já parar de trabalhar, e quem não trabalha não come. Então, assim, o outro, assim, muitos estudiosos entendem que a sugestão de Paulo para não se casar é porque, diante da iminente volta de Jesus, vai casar agora, cara? Jesus está voltando daqui uns dias e vai ser só confusão para você e tal. Veja, próprio Paulo, e assim, toda vez que a igreja se colocou nesse lugar, assim, né, o crente, de ficar focando, tentando aí deduzir, identificar exatamente quando Jesus volta, isso muito mais paralisou, travou, dificultou a missão da igreja do que a motivou. Parece que assim, se Jesus volta amanhã, parece que ao invés do povo assim, não, então vamos trabalhar tudo que a gente pode até amanhã, não. Parece que o pensamento do crente é, não, então beleza, então não vamos começar nada agora, porque não vai dar para terminar, já que ele está voltando amanhã. Eu acho que não é o propósito da revelação, não é esse, nos ajudar, nos dar as pistas do dia, da hora. Está claro, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas não é esse de ficar olhando os sinais e ficar assim, aqui, tá vendo um sinal que eu vi? Cara, qualquer sinal novo, para mim, só se soma a uma convicção, a uma certeza. Jesus vai voltar, ele prometeu que vai voltar. E ele vai voltar. Né? Então, esse apego, essa coisa assim, o céu, às vezes as pessoas mandam assim, olha, o céu está vermelho, e fica lindo, né? Aquele céu vermelho, mas o sangue no céu é o sinal, é a volta de Jesus. Então, assim, eu acho que, mas pelo menos, se você dizer assim, olha, a pandemia trouxe gente, viu? Jesus está voltando, tem sinais, esse aqui é um deles. Se gerou nas pessoas uma consciência disso, tipo, opa, acho que é bom, né? Mas eu não vejo que a pandemia é assim, olha, olha, se tinha alguma dúvida que está chegando a hora, agora está chegando mesmo. Não, está chegando mesmo, faz tempo, e é assim. Pode ser amanhã, pode ser daqui na próxima geração. Eu acho assim, o pastor Luciano Subirá, diz assim, né? Trabalhe para o Senhor, assim, trabalhe para o Senhor como se ele não fosse, aliás, viva, né, para Jesus, como se ele fosse voltar hoje, né? Trabalhe para o Senhor como se ele fosse voltar, nem fosse voltar na sua geração. Né? Então, assim, viva a tua experiência e a tua, né, a busca da tua santificação, da tua salvação, como se a volta de Jesus fosse não mais que eminente, fosse para agora. Mas trabalhe para ele como se não tivesse perspectiva. Enquanto houver tempo, eu vou trabalhar. Que demais, pastor. Isso que você trouxe me faz lembrar bastante também, né, do nosso papel em preparar a próxima geração, né? Que é com esse coração que anseia pela volta do Senhor, e que ao mesmo tempo vai abrir caminho, né? Então, é como o coração de João Batista. Então, eu achei muito bom isso que você trouxe e me fez lembrar de algo, né? Quando a gente não tá nessa neura, né? Nessa busca incansável pelos sinais, a gente toma aquela outra postura que é a seguinte, né? Jesus não pode voltar enquanto eu não casar. Jesus não pode voltar enquanto não fizer tal coisa. Ou uma ou a outra, né? A gente ou
tá ali caçando sinal, né? Ah, não, isso aqui é um sinal, ou aquilo é um sinal, ou a gente se coloca para trás e fala assim, ó, Jesus, pô, por favor, né? Você pode voltar, né, daqui a um tempo, mas... Já demorou 2000 anos, senhor. 2000 anos e 6 meses não vai matar ninguém, né, Não senhor? vai, né? Segurar um pouquinho. Eu tô noivo já, o Wayne também daqui a pouco vai casar, e aí como é que fica, né? Mas legal, Então, gente. vocês viram, eu já quero que ele volte logo, porque eu tenho alguns boletos meio pesados para pagar no final do mês, aluguel. Se o senhor voltar antes também, volta antes disso, porque já me evita um problema. Já Cada um com ajuda, né? seus próprios interesses, tá vendo? Somos egoístas. E é interessante esses dois tipos de questionamento, porque em nenhum dos dois Jesus está no centro. Né? Porque quando a gente fica atrás do sinal, o sinal, não, isso aqui é um indício, essa é a data, é esse momento, a gente está procurando um monte de coisa que o essencial não está ali no centro, né? E do outro lado também, quando eu fico, não, mas eu tenho que casar, eu tenho que construir tal coisa na minha vida, e aí Jesus também não está no centro, né? E algo que eu tenho sentido, né, nesses alguns anos aí estudando essa temática, é que o principal não é a posição a respeito do fim, qual é o sinal. A questão é Jesus. Jesus vai voltar, ele falou que a gente tem que se preparar para esse dia, mas o centro é ele, né? Então, quando a gente fica colocando um monte de coisa na frente, acho que isso até linka um pouco com a primeira pergunta, né? Porque a gente fica, nossa, por que é tão difícil a gente olhar para isso, né? Mas a gente quer colocar tanta coisa na frente, a gente quer saber quando é a grande tribulação, quando Jesus vem, qual a questão do arrebatamento. A gente quer colocar tanta coisa na frente, mas a gente não se preocupa com o que é o essencial nisso tudo, né? Então, acho que essas duas posições aí, clichê, que a gente levantou aqui, elas evidenciam isso também, né? Sim, e não só isso, né, Wayne, mas quando a gente para pensar, a gente... Claro que são importantes, é importante você ter uma visão a respeito de algo, só que eu acredito que às vezes é muito mais importante você encontrar o ponto em comum que existe, e você fazer o essencial, né? Então, por exemplo, pega um pré-milenista e um pós-milenista, né? Tá, beleza, opiniões diferentes, né? Até vou pedir depois que vocês falem um pouquinho sobre cada, para trazer só clareza para o pessoal, mas assim, beleza, Jesus vai voltar antes do milênio ou depois do milênio? Tá, ok. Só que aí a questão é a seguinte: Jesus vai voltar. E ambos, tanto o pré-milenista quanto o pós-milenista, eles precisam se preparar para esse dia. Então vamos se preocupar, né, com o preparo, né, para esse grande dia. Né? O que vocês acham disso? Olha, a Bíblia ela apresenta alguns preços a serem pagos pelos discípulos de Cristo, né? Que a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus, ela pode custar tudo, né? Estão aí os mártires, e estão aí os homens e mulheres que, né, pagaram o alto preço pela sua convicção de fé, pela sua, né, pelo senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Então, a Bíblia diz que vai custar tudo. Se nesse processo você vai ou não passar por alguma situação que vai exigir de você provar isso ou não, com todo respeito, não faz tanta diferença, contanto que você esteja disposto a pagar esse preço, né? Nós estamos aqui, por exemplo, numa condição de pacífica em relação a perseguições, isso comparado ao que vemos mundo afora, né? Mas o nosso cristianismo ele precisa ter também ali os drives instalados do martírio, se necessário for. Então, olha, Jesus leva a sua igreja antes ou depois da tribulação, e a tribulação, nós sabemos, é apresentada como um período de dor e sofrimento. Não faz tanta diferença. Eu sei que assim, cientificamente falando, teologicamente falando, é importante estudar isso, procurar entender, interpretar a palavra de Deus. Mas, no fundo, se for antes ou depois, ele precisará encontrar uma igreja disposta, né, a passar pelo martírio, se for o caso. Se ele entender que levar antes, amém, né? Menos dificuldades, mas isso não nos exime. Nós teremos que estar preparados de qualquer forma. Sim. E aí, Wayne?
Sensacional isso que o pastor falou, porque é verdade. Eu estava até antes aqui do nosso encontro aqui, eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre como às vezes a gente mais divide do que a gente coopera, né? Então, né, é pré, é pós, é milenista, é isso que você falou, né? Todas as correntes, elas vão concordar em pontos específicos. Eu acho que nisso é o que a gente precisa focar. Independente daquilo que você crê ou não, Jesus vai voltar. Sim. Independente daquilo que você crê ou não, aquilo que a Bíblia descreve vai acontecer. Então, eu acho que às vezes a gente perde muito tempo e isso também dificulta a pregação dessa temática, né? Né? Isso dificulta a gente falar porque às vezes a pessoa ela já tem a convicção dela e vem uma pessoa de outra linha falar e a gente se fecha para aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha posição, não vou falar aqui qual é, porque acho que não precisa, né? Mas eu tenho a minha posição e no seminário eu me vi de frente com professores que tinham posições diferentes. Mas eu não deixei de ser instruído e ser abençoado também por aquilo que eles tinham a acrescentar. Eu acho que quando a gente foca no essencial, a gente foca naquilo que é o mais importante dentro dessa temática, a gente consegue, primeiro, abrir portas para o ensino disso, né, de uma forma mais leve, sem a gente criar um monte de tabu e um monte de divisão, e a gente consegue levar as pessoas a entender isso sem criar algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira ali para que o entendimento das pessoas se desenvolva, né? Não, eu acho muito. Pode falar, desculpa, professor. assim, a grande verdade é o seguinte, que se a notícia da volta de Jesus para amanhã mudar muito a sua vida hoje, significa que está bem errada a tua vida hoje. Né? Jesus vai voltar amanhã? Amém. Só talvez não vá tomar banho de preguiça, mas o que vai mudar tanto de hoje para amanhã? Porque se eu já estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, poxa, olha, Jesus está voltando semana que vem, cara, tem que rever toda a minha vida, mano. Então tá bem errado, né? É aquela velha história, né? Não, quando eu já tiver com 75 anos, daí eu volto para os caminhos do Senhor, né? Porque daí é o selo da passagem para o céu, né? É, é sempre assim, né? Então, é isso que o pastor falou, realmente não vai fazer diferença você, né? Não, agora de hoje para amanhã eu vou consertar tudo, porque, né? Mas, E da mesma fala aí, forma, eu acho que tanto a nossa vida quanto as nossas convicções também, né? A gente tem que estar pronto para Jesus quebrar a nossa teologia. Eu não lembro quem foi que disse isso, mas falou que a nossa teologia precisa ser escrita a lápis, né? Porque a qualquer momento a gente tem que estar pronto para ser corrigido nisso também. Então, eu acho que tanto a nossa vida quanto as nossas convicções, a gente tem que estar aberto, né, para aquilo que Deus é soberano na vontade dele, ele vai fazer o que ele quiser. Então, Wayne. E até porque é o seguinte também, né? Eu sei que é um clichêzinho também, mas assim, Jesus voltou hoje para um monte de gente que não sabia, né? E elas foram, né, chamadas por circunstâncias aí. Quantas pessoas, né, foram chamadas pelo Senhor? Estou falando de morte aqui, né? Então Jesus voltou para essas pessoas hoje, né? Não voltou ainda escatologicamente falando, mas para essas pessoas voltaram e todas aquela prestação de contas que será comum a todos no grande dia, para essas pessoas já aconteceu. Então veja, não dá para esperar, até porque quando Jesus volta, são duas respostas para todos e para você, né? E essas datas podem não coincidir. Sim, eu gostei muito também do que o N trouxe, né, de você conviver com pessoas, né, com perspectivas diferentes, posições diferentes. E quando você falou assim, cara, a gente precisa, né, aprender com essas pessoas. Cara, eu acredito muito que o nome disso é maturidade, porque quando a gente é imaturo, a gente só quer se fechar num grupinho, né, com pessoas que pensam igual a gente para que, não, vamos militar agora, só vamos, é só pós-tribulacionista, né? Só vou andar com gente que é pós-tribulacionista. Mas isso é maturidade, cara, a gente aprender a conviver e conversar com pessoas que divergem da gente,
né? A gente aprender, às vezes você olha e fala, cara, mas esse ponto aqui que eles acreditam é muito positivo, tipo, ele é coerente de acordo com as escrituras, então achei muito massa isso que você trouxe. Queria perguntar, já que o Wayne gosta muito do assunto, Wayne, dá uma explicada para a gente, então, só descritiva mesmo dos principais termos, aí só para o pessoal ficar por dentro, por favor. Tá. Então, né, a gente vai ter várias correntes aí, mas as principais são 4, né? Então a gente tem aí o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, né? Basicamente, a, a questão das correntes, ela diverge em torno do que seria o milênio, né? A interpretação de Apocalipse capítulo 20. Então, a visão pré-milenista tem a ver com Jesus voltar antes da inauguração do milênio, né? Então, Jesus vem e aí dá seguimento, então, ao milênio sendo estabelecido na Terra, né? Essas duas correntes vão interpretar Apocalipse 20 acontecendo de forma literal, né? A diferença maior ali entre o dispensacionalista e o histórico seria a questão do arrebatamento, né? A forma como o arrebatamento vai acontecer e em que período ele vai acontecer. O dispensacionalista, ele vai crer que, então, antes da tribulação, a igreja é arrebatada, a grande tribulação acontece na terra, depois os santos retornam à terra com Jesus e dá inauguração ao milênio. O pré-milenista histórico, ele vai crer que a igreja vai estar na terra durante a grande tribulação, vai passar por toda a grande tribulação. O arrebatamento não seria, então, a igreja escapando, né, da grande tribulação, seria o encontro dos salvos, dos santos com Cristo, e aí Cristo vindo à terra e dando inauguração ao milênio. Aí a gente tem a interpretação pós-milenista, que seria Cristo voltando à Terra depois do milênio, né? Então, quem daria inauguração a esse período milenar que a gente encontra ali em Apocalipse 20 seria a igreja, então, né, estabelecendo o reino de Deus na Terra, e aí Cristo volta após esse período. E o amilenismo, né, que o termo, ele é um termo um pouco infeliz, porque ele, essa questão dá uma ideia de 100, né? Mas a interpretação é que o que está descrito em Apocalipse 20 é uma interpretação espiritual, que o período do milênio, ele não são 1000 anos literais, mas compreende o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, nessa interpretação, segundo essa interpretação, nós já estaríamos vivendo agora no milênio. É basicamente para isso. Se o pastor quiser me corrigir, eu agradeço. Não, perfeito. Show de Até bola. porque não tem muito para onde. Esse é o conceito, né? Agora, a leitura que cada um faz, aí ela pode ser bastante diferente, mas os conceitos são esses, sim, até onde eu sei também. Show de bola, show de bola. Acho que traz bastante clareza, né, para o pessoal, para entender do que está sendo falado. E já que a gente entrou nesses termos, eu sempre tive uma dúvida, né, que na oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, no versículo 10, Jesus disse assim, né, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queria perguntar para o pastor Marcelo, essa oração lá diz respeito ao reino futuro, né? A gente está orando, né? Jesus, venha o teu reino, né? Deus, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Esse reino é em relação a um reino futuro, né? Que nós iremos viver com Cristo, ou diz respeito a uma realidade do reino de Deus inaugurada por Jesus, né, com os dons, com manifestações do Espírito Santo aqui na Terra. Não, eu creio que a oração se refere mais à segunda opção. Venha o teu governo, venha o teu querer, venha a tua vontade, no sentido de o céu reage, né, à vontade do Senhor. O céu é governado com perfeição pelo Senhor. No céu a justiça, no céu, né, tá lá a ovelha e o leão, né,
pastando juntos, há entre eles paz. E a minha leitura da oração, né, de Cristo é essa leitura de que venha o seu governo, né? Nós queremos que os atributos do teu reino se estabeleçam sobre a terra. Venha com o teu domínio, venha com o teu querer. Não me parece, a minha leitura do texto não fala, né, que se apresse a volta do Cristo para que só então tenhamos o governo perfeito do Senhor sobre nós. Nós sabemos que viveremos, né, debaixo de um governo justo do Senhor sobre as nossas vidas quando estivermos com Ele na glória, mas a oração do Pai Nosso, ela fala de pão, ela fala de perdão, ela fala do cotidiano, né? Então, quando minha leitura, vou abrir aqui para o N, dá aí a visão dele, mas para mim a visão aqui não era a volta, apressar, né, a volta de Jesus, mas que venha a vontade de Deus, que nós possamos nos mover pela vontade de Deus e que ela seja também a régua de medir sobre a nossa interação na Terra. Amém. E aí, Wayne, se tiver uma divergência, não tem problema nenhum. A gente está aqui para conversar mesmo. Não, eu concordo também que o propósito do texto ali, né, de uma forma objetiva, ele está falando sobre isso, né, sobre a justiça que existe nos céus e tudo mais. Mas eu acredito também que esse texto ele abre margem a respeito de uma discussão, né, porque Jesus está falando a respeito do reino vir. Então, eu acredito, né, que partindo desse texto a gente consegue construir algumas ideias, alguns pensamentos a respeito do reino de Deus, né? Então, eu acredito aqui que Jesus pode sim estar falando também a respeito de uma expectativa do reino que ainda virá, né? E daquela tensão daquilo que a gente chama na teologia de já e ainda não, né? Que é aquele caminhar ali de Jesus veio, manifestou o reino entre nós, então a gente percebe sinais desse reino aqui nessa vida, mas a plenitude desse reino, o estabelecimento desse reino, a gente enxerga isso numa perspectiva vindoura ainda, né? Então eu concordo com o pastor no sentido que se a gente for olhar o texto em si, ali de Mateus, a oração do Pai Nosso, ele está falando de algo pontual ali, mas eu acredito que o texto abre essa margem dessa discussão para nós aqui. Não, eu acho muito massa isso, porque eu sou um cara muito proativo. Assim, se Deus olha para mim e fala assim, eu quero que você faça tal coisa, assim, eu vou botar sangue no olho e eu vou fazer com unhas e dentes. Vou atrás, vou fazer, vou acontecer. Só que ao passar do tempo, assim, né, e aqui eu posso expor essa questão. Eu era de uma linha muito pós-tribulacionista, assim, pós-milenista, na verdade, desse estabelecimento do reino de Deus acontecer antes de Jesus voltar. Né? Eu era muito por essa linha, não, a gente tem que estabelecer o reino de Deus, a igreja tem que estabelecer o reino de Deus, então se eu estou na minha faculdade, eu preciso pegar a bandeira do reino de Deus e estabelecer naquele lugar. Só que, com o passar do tempo, né, e aqui eu não estou fazendo uma crítica ao pós-milenista, dizendo, olha, cara, você é errado, a maneira com que você pensa é errado, não é nesse sentido, mas com a minha vivência, eu fui percebendo, né, desse venha o teu reino, eu comecei realmente a orar a Deus, que a realidade que existe no seu reino, hoje, que nós ainda não vivemos, eu oro para que ela venha aqui para a Terra, nem que ela seja de forma simples. Eu passei a fazer essa oração. Antes eu falava assim, Deus, no seu reino, eu preciso estabelecer na minha universidade, porque, assim, lá não tem isso, lá não tem aquilo, e, assim, com todo o respeito do universo, mas como que eu posso fazer isso em uma universidade tão plural quanto as nossas universidades brasileiras, por exemplo? Como que eu posso chegar e falar assim, não, aqui é o reino de Deus, e pronto, aqui nessa sala é o reino de Deus, e assim, você que é assim, você não entra, você que é assado, você não entra.
Então, assim, todas essas questões e também do estabelecimento do reino de Deus na sociedade começaram a me trazer essa preocupação de talvez estar alimentando uma falsa esperança para o jovem, de não, você vai ser o próximo Billy Graham, você vai ser o próximo George Whitefield, você vai ser, sei lá, né, qualquer cara que foi incrível, você vai ser o próximo, sei lá, Jonathan Edwards, enfim. Mas assim, será mesmo que você vai ser tudo isso, né? Será que Deus não tem algo para você, né? Que você vai realmente manifestar o reino de Deus, aonde Deus te colocar, e talvez não seja esse algo estrondoso e pioneiro, né? Que muitas vezes a gente glamoriza, né? Então, eu queria ver de vocês qual que é a visão de vocês a respeito disso, né? Nós, cristãos inseridos na sociedade em relação ao reino de Deus, né? Nessa parte de estabelecimento, nessa parte de manifestação, o que vocês acham disso? Olha, eu acredito que a igreja, ela é a melhor representação do céu, né, para a terra. A igreja, ela precisa manifestar os atributos, ela precisa ter a mesma régua, ela precisa ter a mesma, né, os padrões celestiais precisam se manifestar a partir da igreja. O ideal é que quando uma pessoa, assim, acho que o propósito do Senhor é que quando uma pessoa ela acessar uma igreja, ela conhecer uma vida comunitária, a vida dos crentes, dos cristãos, ela tenha um vislumbre de qual é o caráter do céu, Sim. qual é, né, qual é o coração do Cristo, né? A maneira como nós nos tratamos e tratamos os de fora, a maneira como nós interagimos com o mundo, a maneira como nós, né, nos comportamos, a maneira como nós adoramos. Então, eu creio que nós precisamos nos lembrar, né, que a nossa fé, a nossa vida comunitária, a nossa vida em igreja, a nossa vida como cristãos, ela não diz respeito apenas a nós, mas ela é, né, um grande outdoor, que as pessoas, né, aquela coisa também bem clichêzinha, né, você é a Bíblia que as pessoas leem, mas você também é a imagem do céu que as pessoas terão. Olha, quer conhecer, né, qual é a vida, o estilo de vida comunitária que o Senhor tem para os seus? Olha para a igreja. Veja como, né, os santos, veja como os cristãos convivem entre si. Então, nós estamos o tempo todo, né, não apenas recebendo e absorvendo e usufruindo da vida cristã, mas fazendo dela também, né, um exemplo e um modelo, enfim, que precisa aguçar, atiçar os corações a desejar que, olha, eles vivem de forma diferente, né? E quais são as diferenças? E aí nós precisamos realmente nos alinhar ao céu. E aí, Wayne, o que você acha? Cara, eu concordo, né? E puxando um gancho naquela questão que a gente tinha falado, né? De saber lidar com pessoas que vão pensar diferente e tudo mais, né? A gente falou um pouco dessa visão um pouco mais ali pós-milenista, né? No sentido da gente estabelecer. Eu gosto da forma como a visão pós-milenista vai levar para si essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade da pregação, essa responsabilidade da justiça social, essa responsabilidade de viver o reino, exercer ali a nossa cidadania celestial aqui na Terra, né? A Bíblia vai falar que Jesus, enquanto esteve aqui, manifestou muitos sinais do reino entre nós. Então, eu acredito que e estou falando dessa maneira porque essa visão, ela né, não sou eu que estou falando, né? Mas ela perdeu um pouco da força ali depois das duas guerras mundiais ali no século XX. Então, a gente tem um pouquinho ela é um pouco menos comum hoje, né? Mas a gente ainda tem gente e eu acho que essa visão da gente trazer a responsabilidade é algo que qualquer corrente deveria ter, no sentido de entender que a responsabilidade é nossa. Agora, como você falou, às vezes, né, o universitário está ali, ele está num contexto que muitas vezes é hostil, né? E a gente pode acabar colocando um peso em cima deles, no sentido assim, cara, você vai estabelecer o reino de Deus ali na sua faculdade,
né? Então, eu acho que a gente tem que saber dosar essas coisas sem perder o foco de que a gente está trabalhando para Jesus, a gente está trabalhando para Ele, a gente tem que colocar todos os nossos esforços, né? Gostei da frase que o pastor falou a respeito de a gente tem que viver como se Jesus fosse voltar hoje, mas trabalhar como se fosse voltar na próxima geração. Então, a gente tem que trazer isso para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, entendendo que a plenitude, talvez, né, daquilo que a gente percebe como o reino de Deus na terra, isso não vai vir talvez pelas forças das nossas mãos, mas aquilo que cabe a nós fazer, aquilo que cabe ao propósito, ao chamado de cada um, no contexto em que cada um vive, a gente tem que dar o nosso melhor e o nosso sangue nisso, né? Então, eu acho que é uma Legal, visão né? de equilíbrio, né? Eu acho legal que você trouxe, porque talvez seja fácil de resolver esse problema, né? Seja trocando a palavra estabelecer por manifestar, né? Porque quando a gente coloca a palavra de é minha responsabilidade estabelecer o reino de Deus, é, eu, na minha opinião, eu tiro o pioneirismo de Jesus. Eu tiro a glória de Jesus vindo e realmente estabelecendo, porque é ele quem vai fazer. Então, é a minha opinião, né? Estou colocando para fora que eu aqui posso me comprometer. Eu acredito que assim, nós manifestamos o reino. Acho que o estabelecimento do reino virá pelo Cristo, né? Sim. Ele vem para estabelecer o seu governo não terá fim, né? Mas nós não podemos estabelecer o reino. Pelo menos assim, penso ao custo de nos tornarmos aí, né, de confundir as questões estatais, de Estado, com a igreja. Não, nós vamos estabelecer o reino. Então, assim, o que é estabelecer o reino? É dizer que determinar o comportamento, o padrão, a fala, o estabelecer como as pessoas devem amar umas às outras, né? Eu acredito que isso não seja possível. Agora, nós manifestamos o reino está em nós, né? Foi a grande confusão de Cristo, né? Quando é que o Senhor vem restaurar o reino a Israel, né? Tipo, nós temos uma ideia, você tem que voltar e é assim que vai funcionar. Ele falou, não, eu vim estabelecer um reino dentro de vocês, o meu reino é espiritual. Se o nosso reino é espiritual, tá aí, as nossas armas são espirituais e não carnais. Então, manifestar o reino é, aspas aqui, estabelecer o reino. Olha, eu me comporto como no reino. Então, aqui nesse ambiente, né, querem saber como é o reino? Olhem para a minha vida, né? Olhem para a maneira como eu ajo e tal. E conforme as pessoas forem se abrindo para isso, outras pessoas vão também vendo. Então, você vai chegar num ambiente, foi quando eu disse que a igreja precisa ser um lugar que todos se movem, todos manifestam o reino. No ambiente que todos manifestam o reino, está estabelecido o reino. Mas isso é de dentro para fora, e não, né, de fora para dentro, ao preço aí da gente. Já está aí o Irã, alguns estados aí que são, né, que o governo ele é teocrático, né, não é o estabelecimento, não é nesse sentido. Então, vamos estabelecer o reino onde estamos? Como? Manifestando o reino através das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, enfim. Amém. Eu acho muito legal isso, pastor, porque tem um ponto aqui de uma outra pergunta, né, que sobre esse olhar da volta de Jesus, como um universitário, então, ele pode pregar o evangelho completo no seu campus universitário sem condenar pessoas ao inferno, né? Porque quando a gente tem essa ótica, né, de, não, eu serei pioneiro, né, na volta de Jesus, você acaba, né, trazendo, tipo, essa visão mais impositiva das coisas. Então, como que um universitário pode ter essa visão medida aí, Wayne? Cara, isso é bem complicado, né, da gente responder aqui em uma conversa apenas, né? E um tweet. Mas assim, eu me lembro que quando eu fui entrar na universidade, Jesus me segurou e falou que eu ia fazer teologia, né? Então eu fui para um ambiente onde ali todo mundo era cristão, eu não tinha ali que tentar converter os meus amigos, alguns talvez, né? Mas não todos. Mas quando eu estava no colégio, né, eu pude viver uma experiência ali de pregar o evangelho, de ver amigos se convertendo e tal.
Eu acho que a postura, talvez, que a gente tem que adotar é da gente vestir esse caráter cristão, a gente vestir esse caráter da nossa cidadania e viver como um cidadão dos céus, né? Então, a perspectiva da volta de Jesus, talvez para muitos se torna algo um pouco desconexo, né, da nossa vida, da nossa realidade. Mas eu percebo que quando a gente olha para lá, né, a gente vai ver que esse é o fim de todas as coisas, não o fim de terminar, mas o fim de ser o objetivo de todas as coisas, a conclusão de todas as coisas. Então, a volta de Jesus, ela precisa impactar a forma como eu vou evangelizar, ela precisa impactar a forma como eu vou discipular pessoas, como eu vou construir família, como eu vou construir relacionamentos. Tudo isso tem uma perspectiva, né? A pregação de Pedro em Atos 3, quando ele está pregando, né, lá no final, ele vai falar a respeito da consumação de todas as coisas, da restauração de todas as coisas. Ele tinha em mente, né, o reino de Deus vindo, sendo estabelecido em plenitude, né, a consumação de todas as coisas. Então, eu acho que entender a questão da volta de Jesus, ela precisa gerar algo dentro de mim. Ela precisa criar uma expectativa dentro de mim que Jesus vem e eu tenho um trabalho a cumprir aqui. Eu acho que essa perspectiva, ela vai gerar um compromisso com aquilo que está na minha mão, né? Seja a universidade, seja o meu trabalho. Essa expectativa, ela gera um compromisso. E quando eu me comprometo com algo, eu vou ter vontade de realmente ver aquilo acontecer. Né? Então, ali na universidade, é um contexto complicado, é um contexto difícil, mas ter em mente a volta de Jesus faz eu alinhar o meu senso de missão, o meu senso de propósito. Eu sei pelo que eu estou trabalhando, eu sei o porquê eu estou pregando, eu sei por que eu estou evangelizando e discipulando. Então, eu acho que, trazendo para um campo mais real, da vida real, eu acho que essa perspectiva faz eu alinhar as minhas motivações. Legal, mano. Glória a Deus. Sim. E aí, pastor? Conta pra gente. Cara, eu gosto de dizer assim, a igreja, o cristão, quando eu digo a igreja, eu estou falando da pessoa, tá? Ela foi chamada para tirar as pessoas do inferno, não para mandá-las para lá. Até porque Jesus mesmo disse que a gente não é muito bom em fazer essa separação. Quando se fala assim, viu, a gente pode tirar o joio do trigo? Não. Deixa que eu sei a hora. Vocês foram chamados para cuidar do campo. Cuidem do campo, porque na hora da colheita eu sei quem é joio, eu sei quem é trigo. Então, nós precisamos pregar o amor de Deus. E agora, deixa eu só me fazer explicar para não parecer uma teologia muito rasa aqui, né? Pregar só o amor. Mas e a condenação? Não tem. Tem. O problema é que a gente tenta, às vezes, impor comportamentos evangélicos, cristãos, de quem não é. Então, a Bíblia tem exortação muita, sobretudo para quem, né? Sobretudo para os cristãos, né? Sobretudo para nós. Então, assim, olha, essa roupa é inadequada, essa pregação não faz sentido para quem não está no evangelho. Para quem está, faz. Olha, por que é inadequado? Por isso, defraudação, isso, né? Então, assim, é Jesus é o Senhor quem faz, é o Senhor da seara quem sabe, né? Quem conhece a qualidade de cada fruto. Nós, né? Onde você está ali, né? Você vai, quando você chega num lugar de discipular as pessoas, você vai entrar numa questão mais confrontadora, né? Agora, nós, enquanto ali, esse acesso, olha, movidos e assim inspirados. Se Jesus vai voltar amanhã, se Jesus vai voltar daqui 100 anos, isso não deveria mudar em nada. O ir de Cristo não é ir por todas as nações, vai logo que eu estou voltando depois de amanhã, vai fazendo enquanto tem que fazer. Enquanto vai, Jerusalém, Judéia, Samaria, aonde você estiver, né, façam discípulos, preguem, os batizem. Então, Amém, cara, pastor. você está ali naquele ambiente, né? Tá cheio de gente lá, infelizmente, indo para o inferno. Tira elas de lá.
Tenta, né? Joga uma corda para ela e fala, olha, tem como sair desse caminho, né? E aí, Amém. eu acredito que está alinhado com o que Deus quer da sua igreja. Amém, amém, pastor. Glória a Deus por isso. E vamos para a nossa última pergunta, então. No início eu falei sobre uma frase que eu ouvi, né, que se você ora para Jesus voltar, você está condenando automaticamente milhões de pessoas ao inferno. Mas com o passar do tempo, Jesus cativou meu coração a ansiar pela volta dele. E realmente orar pela volta do Senhor, não com um coração escapista, sabe? Tipo, não, vou me livrar dos meus problemas, então Jesus volta de uma vez porque tá difícil. Mas não, Senhor, eu quero estar contigo. Então, eu queria perguntar, pastor Marcelo, qual deve ser o nosso papel em oração, né? E qual deve ser nosso estilo de vida enquanto ansiamos pela volta de Jesus? Cara, eu achei surreal essa frase. Eu falei, uau, né? Se você orar pela volta de Jesus, né? O Maranata, ora vem Senhor Jesus, ele está no coração, nos lábios do cristão desde sempre, né? Ansiar, desejar a volta de Jesus, eu acho que é. E trabalhar por ela no sentido de não é, a gente não faz o que faz para que ele volte. Ele sabe, né? Apenas, né, o pai, nem o filho no aspecto natural humano dele, né, sabe o dia, a hora. O Senhor sabe o dia e a hora que vai voltar, né? A parábola das 10 virgens, ela fala de virgens nécias que não estavam preparadas, e ela fala de virgens, né, com azeite nas suas lamparinas e que estavam preparadas. A questão é essa: como nós vamos, né, nos comportar, o que nós vamos fazer até a volta de Jesus? Estar cheios de azeite nas nossas lamparinas, né, com as nossas velas acesas, né, cheios do Espírito Santo, e vivendo o evangelho do reino do Senhor, né, vivendo um evangelho coerente com a palavra de Deus, com a nossa convicção de fé. Então, assim, olha, o que faremos, como nos comportaremos até a volta de Jesus? Né? Biblicamente, né? Amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, pregando o evangelho a todas as criaturas, né? Manifestando o reino de Deus, né? Vivendo enfim, atravessando aí as nossas provações com fé, com galhardia, com esperança, né? E realmente ansiando a volta de Jesus. Eu realmente anseio, né? Passei da fase do, olha, espera eu casar, espera isso. Esses dias eu ouvi da minha filha, fazia tempo que eu não ouvia isso. Poxa, pai, mas eu podia estar, né? Mas, né, aquele lugar, né, o lugar que o Senhor tem preparado para nós, sua igreja, ele né, certamente quando estivermos lá, não haverá, né? Certamente a declaração de todos será uau, se soubéssemos que era assim, né? Teríamos desejado muito mais estar aqui. Sim. Amém, mas glórias pastor. a Deus, eu creio que é esse coração, né? Lâmpadas acesas, sermos achados prudentes, prontos, preparados e não nécios, dormindo sem óleo nas lâmpadas, né? Amém, amém, pastor. Glória a Deus. E aí, Wayne, qual que deve ser nosso estilo de vida e qual que deve ser nosso papel em oração? Cara, bom, eu tô bem envolvido, né, com o Ministério de Oração, enfim, e eu acredito que esse desejo pelo retorno de Jesus, ele vai, como eu falei anteriormente, né, ele vai dar norte para muitas coisas. Então, essa frase, ela realmente é bem impactante, né? Vai condenar as pessoas, até porque quando a gente ora para Jesus, para que Jesus venha e a gente tem esse desejo, tudo que acompanha essa promessa está junto ali, né? Tudo que acompanha o contexto todo da volta de Jesus está junto. Então, eu gosto daquele texto de 1 Coríntios 16, 22, quando Paulo ele diz assim: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. O verso é esse, né? E ele mistura essas coisas. Ou seja, eu tenho estudado bastante sobre escatologia e as pessoas falam assim: então o Wayne é o cara da escatologia. Não, eu sou o cara de Jesus, porque se escatologia é importante para Jesus, então eu vou me dedicar a isso. Se fazer discípulos é importante para Jesus, eu vou me dedicar a isso. Pregar o evangelho, enfim,
tudo isso está incluso no pacote. Uhum. Então, eu acho que o nosso coração é um coração de amar Jesus, né? Eu gosto muito da parábola das 10 virgens que o pastor citou, porque ela fala disso, ela fala de uma expectativa, ela fala de um encontro, ela fala de uma saudade, né, a respeito de Jesus. Eu acho que o nosso coração é esse. Sim. Eu tenho saudade de Jesus, eu quero ver ele logo, então eu vou trabalhar e fazer o que eu tenho que fazer, porque eu quero ver ele. Então eu acho que o nosso coração tem que ser nessa direção aí. Amém, amém, mano. Glória a Deus. Gente, nossa gravação tá chegando ao fim. Esse é aquele tipo de gravação que, por mim, poderia durar mais 1 hora da gente conversando aqui sobre isso tudo, porque realmente é muito bom e é muito importante. Então, queria agradecer a presença de vocês. Pastor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter topado, por ter topado esse desafio de estar aqui com a gente. Foi demais mesmo. Talvez tenhamos frustrado um pouco aqueles que estavam assim, esperando sangue, né? Vamos debater. Acho que não era por aí mesmo, né? Pelo menos a minha proposta, assim, de entrar, talvez nem tenha condições de fazer isso, né? Vamos defender essa linha aqui. Talvez para alguns fosse por esse caminho. A não ser que algum de nós que defendesse que deixados para trás relata exatamente o arrebatamento, aí teríamos problemas e um debate mais polêmico. Mas como ninguém defendeu essa tese maluca, então vamos nesse caminho. Vida que segue, né? Exatamente. Né? Deixados para trás não é necessariamente uma boa. Muito bom. Obrigado, querido. Obrigado, Eni. Um privilégio, tá? Desejo em algum momento encontrá-lo pessoalmente e abraçá-lo aí. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, admiro pastor, muito tamo aí. Junto. Valeu. Tamo junto. E aí, que agradecer também o Eni. Valeu mesmo, mano, por ter topado participar e colocado um pouquinho para fora do que o Senhor tem ministrado no seu coração, que você tem exaustivamente, né, buscado entender e ensinar para as pessoas. Então a gente agradece de coração mesmo aqui como Pão Diário sua participação aí com a gente. Cara, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrado quando você me chamou, porque eu vejo que só gente fera vem aqui. Eu pensei, será que ele tá chamando a pessoa certa, né? e também, né, quero deixar aqui o meu pedido de perdão para quem estava esperando um debate, alguma briga nesse sentido teológico aí, mas eu acho que a gente conseguiu aproveitar muito melhor aqui a nossa... Com certeza. No episódio Calvinistas e Arminianos, fiquem à vontade, vai rolar, cabeças rolarão, né? Mas o senhor já sabe qual será o resultado final desse... Exato. Gente, eu quero agradecer você que nos ouviu até agora, que Deus abençoe você. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Se você ainda não baixou o app, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo. Pessoal, nos vemos semana que vem e até mais. Muito obrigado pela audiência de todos aí e Deus abençoe. Tchau, tchau.